Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Há uma semana da véspera de Natal, sábado foi de movimento no comércio. 2 suspeitos de roubar um carro morrem numa perseguição policial em Minas Gerais. Fim de semana de mutirão de perícias médicas do INSS em São Luís. E ainda, morre no Rio um dos principais nomes da bossa nova, o cantor e compositor Carlos Lyra, que tinha 90 anos. Sábado, 16 de dezembro, agora no Brasil TV. Na correria do dia a dia, quase não deu para perceber, mas esse é o último fim de semana antes da véspera do Natal. Por isso, muita gente aproveitou para ir às compras neste sábado e encontrou os itens da ceia de Natal mais caros. Sônia já sentiu no bolso alívio na hora de fazer as compras. Os preços estão razoáveis. Não achei que assim modificou do ano passado para esse. Entre as carnes, a picanha, o lagarto e o frango foram os que mais baixaram de preço nos últimos 12 meses, entre 11% e quase 9% de queda. As proteínas e os derivados de leite foram os itens que seguraram a inflação da cesta de Natal no estado de São Paulo este ano. A Associação Paulista de Supermercados avalia o preço de 65 itens comuns no Natal em todo o estado há mais de 10 anos. Desde 2018, que o aumento ficava sempre acima de 4% ao ano. Em 2020, chegou a 22%. No ano passado, a alta foi menor, 16%. Agora, o aumento foi só de 1,2%. Isso significa que os preços da cesta de Natal têm crescido numa proporção muito menor do que foi nos anos anteriores. E também está crescendo abaixo do índice oficial de inflação, que é o IPCA. Isso significa, em última instância, que os consumidores paulistas, principalmente, estão tendo um ganho de poder de compra nessa cesta de Natal no final deste ano. Mas isso na média de todos os produtos. Não está tudo mais barato, não. Peru tá caro, eu acho que as frutas também estão muito caras, né? E está mesmo. O tradicional peru de Natal está mais de 26% mais caro este ano. O arroz que acompanha subiu quase 20%. A maionese mais de 13%. O açúcar, indispensável na sobremesa, teve alta de 12%. E o frango assado, que também está na mesa de muita gente na ceia, está 10% mais salgado. As frutas da época subiram 17%. A melancia, por exemplo, está 32% mais cara. Mas nada se compara do peso no bolso para quem tem que levar o bacalhau na ceia da família. E não é nem por causa do bacalhau em si. O azeite disparou. Pior para a Márcia, que ficou de levar o prato na ceia da família. Tenho pesquisado bastante, encontrei uma promoção, que é uma coisa rara hoje em dia, mas aproveitei a chance, então comprei com antecedência. E aí já ajudou? Já ajudou. Quanto você pagou, você lembra? Foi R$22. E que promoção! O azeite está custando quase o dobro disso. Aumentou quase 40% do ano passado para cá. Fora que nos últimos 3 anos já vinha aumentado em média 10% ao ano. Para quem não quiser se submeter a esse preço, é trocar pelo óleo. E quem sabe investir na batata, que está quase 19% mais em conta. Bom, sempre compro nesse mercado, uma média de uns 8, 9 quilos. 8, 9 reais a batata? E a cebola também. Baixou então? Baixou um pouco, sim. Mas o que importa para muita gente é que é Natal. Vale a pena pesquisar, mas aquilo que faz o gosto da família, todo mundo tenta dar um jeito de encaixar, né, dona Dalci? Vou levar esse, porque o meu pernil eu já garanti. Em São Luís, no Maranhão, os consumidores ainda estão em dúvida sobre a compra dos presentes. Mesmo assim, os lojistas estão otimistas com as vendas. Na principal rua do comércio de São Luís, a compra de presentes para o Natal está devagar. O momento para a maioria ainda é de pesquisa. Comparando, né? Tem que comparar bastante os preços. Na verdade, eu não parei ainda para fazer as compras, entendeu? Estou só analisando, porque não está fácil. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, mostra que o brasileiro deve comprar pelo menos 4 presentes. Na hora de comprar, tem algum cuidado assim para não extrapolar nas contas? Tem, até porque o presente mais especial é para minha mãe e minha sogra, então tem que ser o cuidado depois. E para os filhos, né, que é importante. O Rafael se antecipou. Os presentes para 6 pessoas da família já estão garantidos. Quase gastei uma faixa quase de R$1.000 com a despesa. Sandália,
roupa para eles, para minha mãe. Para este economista, as pessoas têm se mostrado mais conscientes com relação aos gastos. Pelo comportamento das pessoas, a gente vê que elas estão mais cautelosas. Os presentes vão ficar concentrados somente na família. É uma maneira de você tentar economizar. Mas, pelo outro lado, a gente já vê uma expectativa maior dos lojistas comparado com o ano passado. Então, os lojistas eles estão vendo que tem um potencial do crescimento das vendas para este Natal. Ainda assim, as compras de Natal devem aquecer as vendas do varejo. Menos de 10 dias para o Natal e o movimento na Rua Grande tem se intensificado, segundo os lojistas. A expectativa é que de agora até a véspera de Natal as vendas aumentem, principalmente no setor de roupas. Nesta loja de calçados, as vendas no mês de dezembro cresceram 60% com relação ao ano passado. A Vanúbia ainda não comprou os presentes para dar de Natal. Veio atrás de uma sandália para ela usar no dia. Por causa que o financeiro está um pouco comprometido já. Nesse sábado de sol, na maior parte do país, teve ação ambiental na praia de Copacabana, no Rio. E não foi só uma limpeza da areia, não, mas a conscientização do descarte correto de um lixo pequeno, mas que causa um problema enorme: a guimba de cigarro. Um velho conhecido da saúde pública, mas que também causa um grave problema ambiental: o cigarro. Em uma rápida caminhada pela praia, são dezenas, centenas de guimbas de cigarro recolhidas. Uma única guimba, ela pode ter em média 7.000 substâncias químicas diferentes, das quais pelo menos uma centena é tóxica. Estudos realizados lá no Instituto do Mar mostraram que uma única bituca ou guimba, ela é capaz de tornar impróprio para os organismos vivos até 2.500 litros de água. A ação, feita pela Colurb, pela ONG ACT Promoção Saúde, fez um mutirão de limpeza pela praia. Andando assim pela praia, aparentemente a gente não está vendo muito lixo, né? Mas eu vou mostrar para vocês, porque olha só, o Alcide está trabalhando aqui com essa máquina que recolhe micro-resíduos. Em 15 minutos, você recolheu isso aqui tudo, né? Tudo isso, Alcide. Se a gente olhar bem aqui, a quantidade de guimba de cigarro aqui dentro também, tudo isso em 15 minutinhos. Positivo. 15 minutinhos de trabalho, já a terceira vazada, recolhi um montão de cigarro, até moedas também vem. A ação ainda contou com um reforço de 100 nadadores de águas abertas que saíram do posto 5 em Ipanema e foram até o arpoador. Os nadadores estando aqui, eles estão sempre muito no mar e eles veem o lixo do mar, né, que está ali boiando. E aí hoje eles estão nos ajudando a recolher o lixo da terra, que quando tem vento, quando tem ressaca, vai parar no mar. Eu sou nadadora, né? Eu nado todos os dias aqui. É comum você sair catando plástico enquanto você nada, né? É óbvio que o comportamento individual importa, mas a gente não pode colocar responsabilidade no indivíduo de produtos que são produzidos em escala industrial. A gente precisa discutir, por exemplo, logística reversa de plástico, né? E a gente realmente precisa diminuir a produção. Não tem jeito, não tem como resolver esse problema sem diminuir a produção de plástico. Daniel tem 9 anos e veio participar da ação. E sabe por que ele está aqui? Para preservar o planeta, que é a minha verdadeira paixão, né? Eu quero ter a natureza, ver como ela é linda e não ter os mares poluídos. E para quem ainda não entendeu como se faz, o Daniel explica. Eu não jogo lixo na natureza. Eu jogo lixo onde ele deve ser jogado, no lixo. Quando você vai para uma praia, você pode guardar seu lixo na bolsa e jogar quando chegar em casa. Ele tem um hábito de recolher, às vezes, tampinhas de garrafa de sucos dos amigos, aí traz para casa pra gente entregar num ponto de coleta. Tem vários projetos que a gente pode se envolver e participar com as crianças também. E a mãe morre de orgulho. Ah, sim, com certeza. Grande Daniel, belo exemplo, rapaz. Olha, a polícia investiga um capotamento que terminou com 2 homens mortos e um ferido durante uma perseguição policial na BR-040, altura de Nova Lima, em Minas Gerais. Os homens são suspeitos de roubar o carro minutos antes, em Contagem. Ainda é difícil falar sobre os momentos de terror durante o assalto. Na hora eu vi a morte. Eu sou pai de família, eu tenho neto. É muito ruim, senhor. Muito ruim. Nunca passei dos minha vida, não, senhor. E revolvendo essa cara assim, nós trabalhando. É humilhante, acabou com nós. Até agora eu tô tremendo.
O funcionário da oficina, que não quer se identificar, foi abordado por 3 homens que inicialmente pediram o orçamento de um serviço. Um deles já tinha trabalhado no local. A partir daí, de acordo com a vítima, foi só violência. Chegaram perguntando que ia fazer orçamento. Assim que eu entrei na oficina, ele veio atrás de mim com um revólver, me deu uma porrada nas costas e falou comigo assim: senta pra dentro do banheiro. É um assalto. Foi me espancando, levou pro banheiro, pegou uma bermuda, colocou a bermuda na minha boca, amarrou meus braços com arame cozido. É muita violência. Assim que eles agrediram nós, eles pegou o carro aqui só vazado. Os criminosos renderam os funcionários e usaram essas fitas, pedaços de arame e peças de roupas para amarrar e amordaçar as vítimas, que foram levadas para o banheiro. Para a polícia, os mecânicos contaram que o ex-funcionário, identificado como Guilherme, estava auxiliando os comparsas procurando fios e outros objetos para prendê-los durante o assalto. O carro que os criminosos roubaram estava do lado de fora da oficina, em uma rua movimentada do bairro Industrial São Luís, em Contagem. O assalto, de acordo com as vítimas, durou cerca de 15 minutos. Os bandidos chegaram a abaixar as portas da oficina para não levantar suspeita. Eles ainda levaram as chaves de outros 9 carros que estavam no local para o conserto. Depois que saíram daqui, a dona do veículo foi avisada. E aí começou a perseguição. A Silvia é a dona do carro. O veículo tem um aplicativo de rastreamento. Pelo celular, ela acompanhou a movimentação dos criminosos. Policiais já estavam aqui e já começamos o rastreamento pelo aplicativo. Daí a pouco o carro parou. E ficou uns 3 minutinhos parado. A gente pensou que era atualização do aplicativo e já não era. Já tinha acontecido o acidente. As fotos mostram como o carro ficou depois do acidente. 2 homens morreram na hora. E o terceiro foi levado em estado grave para o hospital João 23. Os corpos das 2 vítimas foram encaminhados ao IML de Belo Horizonte para serem submetidos a exames e a identificação. Assaltantes fizeram um arrastão e renderam os convidados de um casamento em Manaus. Eram 10 horas da noite quando 6 criminosos entraram no buffet, um de cada vez. No local acontecia um casamento para cerca de 150 convidados. Os ladrões ficaram com armas à mostra e obrigaram os convidados a ir para baixo das mesas. O grupo roubou celulares e bolsas. Na sequência, os bandidos renderam os funcionários. Um dos assaltantes pegou uma mulher pelos cabelos e a levou para os fundos do salão, enquanto o outro vestiu o colete do segurança. Os bandidos roubaram todos os pertences dos convidados de cada uma das mesas. Eles encheram mochilas e sacolas. Um homem que aparece deitado no chão levou chutes. Depois, foi agredido novamente por 2 bandidos. Essa funcionária do buffet também foi rendida. Um dos assaltantes a puxou pelos cabelos até a saída do salão. Segundo a polícia, os bandidos fugiram em um carro de um dos convidados. O veículo foi encontrado na zona norte de Manaus. A proprietária do buffet preferiu não gravar a entrevista e informou que está colaborando com as investigações. O INSS faz hoje e amanhã um mutirão de perícias médicas do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, para pessoa com deficiência. Esse mutirão é em São Luís, Imperatriz e Tuntum, no Maranhão. Carol tenta receber há mais de um ano o auxílio que garante um salário mínimo para a filha que tem autismo. Ela veio de Pedreiras para a entrevista agendada para hoje na agência do INSS, no Bom Menino, em São Luís, mas encontrou o lugar fechado. Mandaram lá para outro local. Há quanto tempo você já está buscando dar entrada no benefício para a pequenininha? Muito tempo mesmo. Outras pessoas só souberam que não haveria funcionamento na agência na porta. Conseguiu resolver? Não, por causa que mudaram. Mudaram o local? Sim, senhor. Você só ficou sabendo aqui? Foi. Na agência do Calhau, lotação. Maria deixou o trabalho para cuidar do filho com deficiência. Há 8 anos, ela enfrenta a espera na fila da perícia em busca do BPC para o filho. Os médicos falam que é para a gente falar com a assistente social e a assistente social sempre diz: ele é leve, a depressão dele é leve. É leve quando ele tiver uma crise, dentro de casa. O benefício de prestação continuada, BPC, é para idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade que não possuam meios para se manter.
até o segundo semestre do próximo ano, segundo um levantamento do próprio INSS. Aqui no Maranhão, já não há vagas disponíveis para o agendamento da perícia médica. Mutirões como o de hoje tentam encurtar exatamente essa espera de muitos anos dos assegurados. Antecipar, porque muitos deles precisam como ela não tem renda nenhuma para sobreviver. Aí se ela receber o benefício, já ajuda muito. Em São Luís, foram distribuídas 150 senhas para este sábado. Além da capital, o atendimento segue durante o fim de semana nas cidades de Imperatriz, Tuntum e Pedreiras. Na cidade de Santa Quitéria, o mutirão começa nesta segunda-feira e segue até a próxima sexta, dia 22. Por causa da alta demanda, a agência da cidade receberá reforço de peritos vindos de outros estados. Apesar da iniciativa, quem precisa para ontem de uma resposta se queixa da burocracia. Já tem mais de ano que eu estou nessa procura para conseguir o diagnóstico da minha filha, porque tem que fazer muita terapia, muito exame. Aí agora que eu consegui o diagnóstico, a gente ainda tem que fazer a perícia para provar, né? Eu acho que não tinha que ser assim, não. Acho que poderia ser uma maneira mais organizada, né? Em Fortaleza, o mutirão é de vacinação contra a Covid. Fortaleza teve mais um mutirão de vacinação neste sábado contra a Covid-19. 14 postos de saúde estiveram abertos das 8 da manhã às 16h30, 4h30 da tarde, para imunizar a população não só com a bivalente, mas também com vacinas contra a influenza, entre outras vacinas de rotina. No domingo, a população também pode buscar os postos de saúde aqui da capital, que vão estar abertos, alguns deles para vacinação contra a Covid-19. O posto de saúde Matos Dourado, no bairro Edson Queiroz, e o posto Irmã Ercília, no bairro São João do Tauape, também vão estar abertos das 8 da manhã às 16h30. Em novembro, a Secretaria de Saúde já realizou outros 2 mutirões de vacinação. E atualmente, Fortaleza tem 23% apenas de cobertura do esquema da vacina bivalente. Tatiana Alencar para o Brasil TV. A seguir, a despedida a Carlos Lyra, um dos maiores nomes da bossa nova, morreu hoje no Rio de Janeiro aos 90 anos. Brasil TV de volta com uma notícia triste para a música brasileira. Morreu nessa madrugada o compositor Carlos Lyra, um dos maiores nomes da bossa nova. Segundo a família, Lyra foi internado com febre na quinta-feira no hospital particular Unimed, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ainda não há confirmação da causa da morte. Carlos Lyra tinha 90 anos. Era um dos músicos mais importantes e prestigiados do país. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, eu não vou ir, quero ir, também podem intrigar. Carlos Lyra foi um dos grandes nomes da bossa nova. Fez parcerias históricas com Vinícius de Moraes, Ronaldo Boscoli, Joyce e Dolores Duran. Você pode até gostar de mim, só que por você eu vou até o fim. Suas canções foram gravadas pelas maiores vozes da música brasileira, como João Gilberto, Nara Leão, Elis Regina. Além de músico consagrado, Carlos Lyra também desempenhou um papel fundamental na difusão da cultura brasileira. Ele foi, por exemplo, um dos responsáveis por fundar o Centro Popular de Cultura, o CPC, da União Nacional dos Estudantes, em 1961. Tom Jobim definia Carlos Lyra como o maior melodista da bossa nova. Entre as músicas mais famosas dele estão Coisa Mais Linda e Minha Namorada. Se você quer ser minha namorada, ai que linda namorada, você poderia ser, se quiser ser somente minha, exatamente. Essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. A cobertura completa com a repercussão da morte de Carlos Lyra você vê daqui a pouco no Jornal Nacional, às 8h30, hora de Brasília.